Leandro levantou uma coisa aqui, que nós temos uma taxa de desemprego no país que agora baixou muito, né? Estava em 12, 13% no auge da pandemia ou no começo do governo atual, né, do Bolsonaro, e agora está em 8,4%. Por que tem uma taxa de desemprego relativamente alta em relação aos outros países desenvolvidos? A Alemanha me parece que é 4%, os Estados Unidos é 3 ponto alguma coisa, e aqui, teoricamente, deveria sobrar mão de obra. E por que há problema de mão de obra? Por que vocês acham que há esse problema de mão de obra? Ronaldinho? Nossa, essa pergunta aí é a pergunta do milhão. Essa aí vai passar no Quem quer ser o bilionário? 1 milhão para quem responder ou 1 milhão de respostas para a minha pergunta, né? Acho que as duas coisas. Acho a pergunta do milhão por esses e vários motivos, né? Assim, dá pra gente... Acho que a resposta seria muito longa, mas eu vou dar alguns direcionamentos. Eu vou falar a frase mais simplificada para a gente poder discorrer ao redor dela e a gente também ouvir a opinião dos demais, mas olhando na cara da audiência. Por que falta mão de obra no agronegócio e em muitos negócios? E eu vou falar do lado do leite, por que se falta mão de obra no leite, onde a gente vê que o produtor talvez reclama isso com um pouco mais de intensidade. Não foi feito nada para não faltar. Não foi feito nada, pelo contrário. A partir do momento que você reclama da atividade e põe defeito e chora, reclama, você afasta essa mão de obra. Então, na minha visão, por que falta mão de obra para o agronegócio? Vamos aproximar a nossa conversa daquilo que a gente, da nossa audiência. Por que falta mão de obra para o agronegócio? Porque não foi feito nada para não faltar. Nada. Entendeu? Aí, o que fazer para ter mão de obra? É o que nós vamos falar ao longo do podcast. Mas, na minha visão, falta mão de obra porque não foi feito nada. Zero para não faltar. Não trabalhou a formação dessa mão de obra, não se atualizou em relação às formas com que se trata essa mão de obra, não se acompanha condições trabalhistas, não tem treinamento, não tem capacitação dessa mão de obra, é uma série de coisas que a gente poderia discutir, que eu estou resumindo da seguinte forma: não se foi feito nada. Como que uma pessoa hoje procura um funcionário? Como que uma pessoa do agronegócio procura um funcionário? Ele liga pro cara que tem o mesmo problema e pergunta para ele, que é o outro produtor vizinho, pergunta para ele assim: e aí, o que você tem você tem alguém para me indicar aí? Tem um cara bom para me indicar? Fala aqui, se você tiver um cara bom, eu também estou precisando. E isso é uma coisa que eu vejo muito nas fazendas. As pessoas vão lá, tá faltando mão de obra, reclama de mão de obra. Onde você procurou? O Ronaldo falou, ele liga para um vizinho X, Y, Z, liga para um amigo da região, que todos têm o mesmo problema, porque a região, normalmente, se está faltando mão de obra para você, está faltando mão de obra para o vizinho também. Então, o que acontece nas indústrias, por exemplo? Do agronegócio mesmo, vamos pôr uma Cargill, uma Sadia, uma BRF, né? A BRF, ela vai abrir uma planta nova, ela coloca anúncios e faz a seleção dela, anunciando a vaga com isso, com aquilo, e coloca nos sites, coloca nos meios de comunicação e vai aparecer milhares de pessoas. Então é um dever de casa para o produtor também divulgar essas vagas com uma abrangência maior. Ele normalmente divulga essas vagas com uma abrangência menor. É claro que o produtor às vezes não faz isso, Ronaldo, e eu tenho uma hipótese que ele não tem confiança. Eu quero ver o que o cara falou que é bom. Eu vou pegar esse funcionário aqui que o cara falou que é bom. Mas tem muita gente boa no país e ele tem que aumentar a abrangência. Isso eu acho que é uma coisa que você falou que é importante. Se falta mão de obra para todos, é um problema do setor, nós precisamos produzir nova mão de obra. Não se produz mão de obra. Então, assim, meu questionamento está em relação assim, se o grande problema do agronegócio é falta de mão de obra, nós precisamos de aumentar a oferta de mão de obra, nós precisamos formar mais gente. Né? Nós precisamos de ir lá na cidade e achar esse cara que está desempregado e trazer esse cara de volta. Quando você fala isso, várias pessoas trazem uma frase de resistência. Mas o povo não quer saber de roça mais. Tá. O que você fez para ele querer saber? A gente teve uma experiência aqui, Leandro. Uma vez nós escrevemos um artigo na revista
onde a gente estava falando sobre esse assunto. E a gente colocou um anúncio falando sobre as condições de trabalho no campo. Ela era a ilustração. O texto queria dizer que as condições de trabalho no campo eram boas. E não fazia sentido a gente não ter disponibilidade de mão de obra no campo. E a gente colocou um anúncio falando assim, paga 2 salários mínimos, casa para morar, a van busca seu filho na porta de casa, água, luz, internet, você vai ganhar 2 litros de leite por dia, pode plantar sua horta lá na fazenda. Esse era o desenho do anúncio. Choveu de ligação, o pessoal não leu o texto. O povo começou a ligar na empresa querendo saber onde que era o emprego. Entendeu? Choveu de ligação. Então, o que acontece? O que eu estou querendo mostrar nesse sentido? Já a primeira provocação. Não tem sequer divulgação das condições de trabalho. Eu não vou nem falar de formar a mão de obra, não. A gente não tem o interesse das pessoas querendo vir trabalhar no campo porque o pessoal não sabe o que é. E não divulga bem também. O que vocês fizeram na revista foi divulgar o que acontece. E os caras não divulgam. Pô, o cara vai trabalhar, vai ter uma casa na fazenda, uma casa bacana, né? Uma casa com conforto. Vai ter 2 litros de leite por dia, vai ganhar um salário digno, né? O custo de vida dele é muito menor do que na cidade, não vai ter aquele estresse de cidade, né? Vive no campo. Então, é uma coisa de se mostrar, eu acho. O produtor tem que mostrar com uma abrangência Ele tem que maior, saber né, que a Esteban? vaga existe e quais as condições do trabalho. Vamos colocar assim. Não sabe nenhum e nem outro. Aonde eu já vi mais ou menos uma forma de organização disso seria, por exemplo, em sindicato rural. O sindicato rural, às vezes, tem lá o muralzinho que você fala daqueles que estão oferecendo mão de obra e aqueles que precisam mão de obra. É um local que você pode achar pessoas que precisam e que estão oferecendo. Agora, que outro lugar teria, até de uma forma mais sistematizada, que poderia ser desse jeito para o agro que eu falo no sentido de fazenda mesmo? Eu não conheço nenhum que seja mais específico para isso, para poder fazer. Então, do agro, eu nunca vi. Até um business idea agora. Entendeu? Que você deu. Porque não tem. Do agro. Não existe. Existem plataformas, o Cato, tem outros. Você entra na internet, aqui eu estou lembrando do Cato, eu entrei no Cato aqui antes da gente fazer esse podcast, mas tem várias na internet, né? Então eu acho que um caminho para ele já seria aumentar um pouco a abrangência do anúncio, ele pegar, porque se o cara mora numa cidade pequena, que não tem um jornal, que não tem um jornal online, não tem como ele fazer nada, mas vai para uma cidade maior, normalmente perto dele tem uma cidade um pouco maior, e coloca lá o anúncio. Né? Coloca nele. E depois, se não der, vai abrangendo o anúncio, né? Sim, mas imagina não só a questão de um anúncio, mas, por exemplo, na Companhia do Leite, por exemplo, eu preciso de uma mão de obra que não é especializada. Especializada no nosso ramo, né? Tudo aquilo que é, por exemplo, os veterinários, o pessoal que a gente contrata para o campo, a gente faz por conta própria, porque a gente tem uma pessoa específica, um profissional específico. Mas, por exemplo, eu preciso de alguém para trabalhar no administrativo, eu preciso de alguém para trabalhar no back-office nosso mesmo. A gente vai aonde tem. Olha, aonde que eu procuro essa pessoa? Eu procuro essa pessoa na empresa XYZ que recruta, seleciona e me entrega aquilo que eu preciso numas 3 opções. Entende? Eu não preciso de ficar botando, apesar de que a gente coloca, mas não precisa só de colocar o seu anúncio, esperar num jornal alguma coisa, alguém aparecer. Você já sabe aonde você procura a pessoa e a pessoa sabe onde é que ela vai achar emprego. Eu acho que isso às vezes podia ser uma coisa mais organizada no nosso meio.